Ok. Então, gente, boa tarde a todo mundo. Estamos aqui mais uma vez reunidos no Clube de Leitura Escuro Medo, que dessa vez atrasou uma semana, era para ter sido semana passada, mas tanto eu quanto Paula, Andréia, Marie estávamos na Flip. Foi uma semana muito intensa, de muitos compromissos, uma loucura total. E hoje, então a gente adiou para hoje, né? Primeiro final de semana de dezembro, para encontrar a Paula Feb. Ó, tem gente chegando, só um pouquinho que eu vou abrir aqui a porta da campainha e continuo falando, tá? Deixa eu ver quem é que está chegando aqui para eu dar as boas-vindas. Não sei, não apareceu ainda. Bom, então a gente está aqui para falar sobre esse livro incrível da Paula Feb, que foi publicado pela Dark Side Books em 2021. Vantagens que encontrei na morte de meu pai. E é o primeiro. A Paula já tem outros livros publicados, esse é o primeiro dela que saiu pela Dark Side. Eu vou ler rapidão aqui a bio da Paula. Eu vou ler a tua bio que está no livro, Paula, para te apresentar. Se por acaso tem alguém que não conheça a Paula Feb, eu vou ler a bio. Tá bom. Paula Feb estudou roteiro no Goldcrest Production Theater, em Nova York, e psicanálise no CEP, em São Paulo. Autora de 8 livros, ela tem uma escrita brutal e bastante característica, e que expõe o pior que há no ser humano. Assim, na cara, sem floreios. Feb ganhou diversos prêmios no cinema com o filme 5 Estrelas, que coescreveu com o diretor Fernando Sanches. Dentre eles, o prêmio Aquisição Canal Brasil, no Festival Ibero-Americano de Cinema. O filme também faz parte da seleção oficial do LABREF, em Los Angeles, do Festival Fantaspoa, e foi finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Paula também dividiu uma colaboração artística com o cineasta Heitor Dália em 2020. Paula, bem-vinda ao nosso clube. E vamos, eu estou abrindo a sala para mais alguém que está chegando, que eu também não consegui ver quem é. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Marie, a Marie também não está conseguindo nos ver. Bem-vinda, Marie. E a internet ruim, mas fica aí nos ouvindo. A gente tá todo mundo aqui. A gente está aqui. A gente está todo mundo aqui. Então, eu vou fazer uma breve sinopse do livro da Paula. É um livro bastante... uma história que é contada de forma fragmentada. É a história da Débora, que é uma enfermeira, que tem uma relação conflituosa. Desde o início já aparece no livro que ela tem uma relação conflituosa com o pai. E, ao mesmo tempo, ao longo do livro, enquanto ela escreve uma carta para o pai, né, que a gente só vai saber lá mais tarde o que aconteceu com o pai dela. Agora a gente já pode dar spoiler, né, gente? Paciência. Quem assistir, paciência, né? Ela vai demonstrando duas coisas que eu gosto muito nesse livro, que ela vai relatando o que acontece após a morte, né? De tempos em tempos ela vai contando, pequenas notinhas aparecem ao longo do livro, né? O que acontece com o corpo após a morte. E ela também vai relatando a história de alguns pacientes que ela teve contato durante determinado período, né? Que depois a gente vai conversar e vai descobrir o que esse contato, o que resultou desse contato e como foi. Então, Paula, de novo, seja bem-vinda. E eu acho que eu vou começar te perguntando a tua inspiração para escrever essa história, a tua motivação para escrever essa história. Eu sei que tu é uma entusiasta de personagens bastante frios e calculistas, vamos dizer assim como tu é bastante entusiasta de true crime, né? E eu acho que esse livro mostra um pouco esse teu flerte assim, com o true crime. Então a gente gostaria de ouvir em primeiro lugar essa tua inspiração e a tua motivação para trazer essa personagem tão fascinante para todos nós. Bom, gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom que vocês leram o livro. Eu acho que ler de uma maneira coletiva é sempre uma experiência diferente, né? Porque a gente discute e a gente descobre coisas novas que a gente
talvez ainda não tivesse pensado. E, bom, a inspiração para esse livro realmente partiu do luto que eu sofri pela morte do meu pai. Ele começou de uma maneira muito solta, eu não sabia se ia ser um livro, eu não sabia o que ia ser. Eu só precisava escrever sobre a morte do meu pai, e eu até esperei um tempo para começar a escrever. Acho que você escreveu uns 2 anos depois da morte dele, assim, porque eu acho que eu ainda estava num choque muito grande quando isso aconteceu, né? Mas aí teve um momento que eu falei, cara, eu não quero só ficar falando sobre o luto, só ficar falando sobre a morte, como se isso tornasse meu pai um santo, ou os outros pais santos, né? E aí eu lembrei de uma amiga minha que tinha me falado de escrever sobre pessoas que tivessem passado, homens que tivessem passado pela minha vida ou tivessem passado pela vida delas, né, dessas minhas amigas. E ela falou, por que você não faz um livro sobre essas pessoas? Eu falei, cara, eu não sei, porque eram histórias muito bizarras, assim, e não só a minha vida e vida dessas amigas, mas coisas que a gente fica sabendo, e que a gente acha que são absurdas, que ninguém vai chegar nesse ponto, e aí os caras chegam, né? E aí eu falei, tá, então, como meu pai também foi um homem que deixou muito a desejar como pai, mas isso já era uma coisa meio que superada para mim, porque eu acho que o luto dele como pai aconteceu quando ele se separou da minha mãe, que foi na minha adolescência. Depois ele se tornou um outro homem que eu não conhecia, não sabia quem era. Então, quando ele já morreu mais ou menos como um estranho, né? E aí eu falei, bom, então eu vou juntar o que eu sofri com o luto, essas histórias que eu soube e abandono parental. E também eu acho que a questão de um trauma não superado, porque todos os livros que a gente lê, que tem a ver com isso, né? Tem a ver com com a perda de alguém e tal, tem sempre uma redenção, né? Uma coisa assim que a personagem de alguma forma ela se acha, ela consegue sobreviver. Só que e se essa redenção não acontecer? E se o trauma não for superado? Né? E se a pessoa já tiver uma estrutura psicótica, por exemplo, ou perversa, e ela for tentar significar isso de uma maneira torta, porque é o melhor que ela pode fazer, significar o abandono dessa forma. E aí eu fui por esse lado, né? Porque eu queria fazer todos esses recortes, assim, é uma colcha de retalhos, né? E foi legal tu tocar nesse assunto da elaboração do trauma, porque, gente, se vocês querem falar, vocês me interrompam, né? Porque se vocês não me interromperem, eu vou falando. Eu vou lançar a segunda pergunta, depois eu abro para vocês, então. É legal tu tocar nesse ponto da elaboração do trauma, porque é muito visível a forma com que ela tenta elaborar o trauma. Porque, assim como ela tem toques, assim, de uma pessoa fria, de uma pessoa que aparentemente não sente culpa daquilo ali que ela está fazendo, né, do que ela passou a fazer depois que ela passou pelo trauma da partida do pai, ela tem um sentimento muito intenso, né? A Debbie tem esse sentimento muito intenso pelo pai dela, um sentimento que ela não controla, né? Então, eu nem consigo considerá-la assim uma psicopata, porque eu acho que ela tem mais esse amor mal resolvido, né? Essa questão de amor que ela não consegue classificar direito em que ponto está esse amor que ela tem pelo pai, né? E eu não acho que ela seja fria, sabia? Eu não vejo como uma personagem fria. Eu acho que se ela fosse perversa mesmo, aí a gente poderia ver essa frieza. Mas eu acho que ela é perdida. Ela é completamente perdida naquilo que ela sente, naquele afeto que ela tem e que nunca foi retribuído.
tem uma frase naquela série, Fleabag, que eu acho muito boa, que a menina fala, eu não sei onde colocar esse amor, onde é que eu ponho? E agora que essa pessoa se foi, onde é que eu coloco isso? Então, eu acho que é isso, assim, ela não sabe onde pôr, ela não sabe como colocar esse afeto tão grande que ela tinha pelo pai, mas que ela nunca conseguiu sentir que teve o acolhimento, né? E tem muito, e aparece muito desse. Provavelmente essa dificuldade dela classificar tem muito a ver com esse abandono, né? Com essa relação. E com uma relação conturbada também, talvez com a mãe também aparece um pouco, assim, né? Mas eu acho interessante, assim, que a gente. Exatamente, tu usou esse ponto de vista nela, o foco nela, né? A gente, então, faz com que a gente compreenda melhor a motivação dela e que a gente se agarre ali junto com ela, né? A gente compreende, mesmo que ela tenha feito certas atrocidades, a gente quase que tá junto com ela ali, compreendendo a motivação dela. Eu achei muito interessante tu ter escolhido esse ponto de vista para contar essa história, né? Porque no começo eu queria fazer alguém realmente que assim, que é uma vítima, você vê a pessoa como vítima, você acessa as dores dela de alguma forma, mas depois, no começo parece justificado, e depois aquilo vai indo longe demais, sabe? E aí você fala, não, peraí, se até aqui eu tava com ela, aqui eu não posso mais concordar, né? Aqui eu não posso mais estar. Então, assim, você vê que dentro da ilusão dela, da interpretação dela, ela se perde, né? Ela se perde nas justificativas do que ela tem que fazer, do que ela acha que ela tem que fazer. Então, qualquer justificativa é justificativa, né? Para matar alguém. Então, as coisas vão se transformando ali, você vai falando, cara, num primeiro momento eu entendi, mas depois... E aí fica essa dualidade também, uma personagem que a gente não sabe se tá do lado dela ou não, né? Rogério tem uma pergunta. Boa tarde. Isso aí, eu gostei muito, entre outras coisas, seria uma montagem psicanalítica, né, da Débora, muito complicada, né? Eu concordo com a Paula, né? A gente está muito do lado da Débora em grande parte do texto. Você é uma vingadora, né? Está colocando a frustração, tá usando essa energia, né, do que ela tem ou não tem nessa vingança. Ela é muito metódica, ela é muito precisa e ela é muito justa, né? Em alguns casos que a gente vê, foi bom, esse cara tinha que se ferrar mesmo porque era imprestável. Aí quando chega aqui nos outros casos, aí começa a ver aquela dualidade, né? Principalmente daquele menino lá que foi com a perna machucada e na verdade ela tá lá bronqueada com a mãe, né? Que a mãe é chata pra caramba e por conta da mãe que ela vai fazer a morte. Aí você já fica balançado, né? E depois tem aquele capítulo onde ela imagina que está com uma roupa cheia de sangue, que as pessoas vão ver. Você já vê a loucura se apossando dela, né? Ela chegou num grau bom, minha leitura particular, que foi mais ou menos resolvida com o filho, ao final. Toda aquela energia, o amor que ela não teve, uma desconfiança assim, generalizada, né, por todo mundo, principalmente pelo sexo masculino. Então, acho que no final, com a questão do filho, é que ela vai ter um equilíbrio, né? Vai ter de certa maneira, um apoio, só que fica em aberto que fica aquele, como é que ela gira? Aquele chão, aquela vontade. E aí, será que um dia eu vou voltar? Agora estou calma, o meu filho já está grande, qualquer coisa, se me pegarem, ele já está uma certa idade, e eu gostei muito, né, que fica essa, não sei se eu posso chamar uma patologia dela, assim, em ser a justiceira, vai voltar, não vai voltar, que nem aquele filme que termina assim, com o personagem dando uma olhadinha para a câmera, quer dizer, eu parei, mas não parou, pode voltar.
Que, aliás, eu tentei ver os 5 estrelas, eu não consegui, viu, Paulo? Fiquei muito curioso de ver essa Ah, é? Eu acho que participação. ele tá no YouTube agora, viu? Ah, então, eu tentei pelo YouTube e não consegui, mas vou tentar de novo. Acho É, que, acho que tá lá agora. porque bom, eu só vou falar mais uma coisinha, senão que nem Imagina, que pode nem a ele falar. que eu falo demais. Uma coisa que eu gostei demais, né, é a escrita, assim, muito frases curtas, né? Eu acho que isso aí dá um incômodo gostoso, né? Você fala, poxa, mas essa pessoa, o que está passando na cabeça dela? Esse processo de escrever assim tão curtinhas frases, os capítulos, alguns são extremamente curtos, né? No final, como é que tem quase 55 capítulos, porque eles são realmente bem rápidos. E aí, não sei, é uma ideia que me passou, parece que que a mente da Débora é um vulcão, né? Ela é assim, tá num turbilhão, pensamento, ação, tem um ritmo muito frenético. Eu gostei de ser incomodado por isso, por esse Que tipo bom. de escrita assim, que me passou, né? Tentar elucidar esse mistério que é a Débora, né? Essa escrita eu acho que é a herança do modernismo, né? É. Que eu sempre gostei muito do Oswald de Andrade. Então, se você Aham, for ler Serafim Ponte Grande, tem muita coisa é que é mesmo. muito curta, assim, e são frases que acabam tendo mais impacto porque elas são curtas, do que se você ficar falando e falando e falando, né? Então, eu acho que eu tenho uma paixão pelo texto sucinto, porque É, você não precisa ficar explicando, né? sim, E eu acho que isso também, ao mesmo tempo que é a herança do modernismo, tem, tem uma coisa da nossa linguagem de hoje, né? Que as coisas quase sempre são acompanhadas de imagens, né? Então a gente tem uma outra relação com a escrita, com a palavra escrita. Então, se você for ver Twitter, Instagram, tal, as coisas têm que ser mais rápidas. Então, eu acho que também, ao mesmo tempo, é um retrato do nosso tempo, de como a gente lida com as palavras hoje em dia, né? A gente explica muito menos, e a gente tem menos tempo, e a gente tem menos. A gente precisa rebuscar menos para se fazer entender, eu acho, né? E às vezes, hoje em dia, eu acho que muita gente até nem lê, porque acha um saco essa coisa do livro, que explica, né? Os mais novos, hoje em dia, acho que eles não têm tanto saco para esse tipo de literatura. Não estou dizendo que eu concordo, mas eu acho que é um sintoma do nosso tempo mesmo, É um né? momento de mensagem. concordo muito. Eu fico chateado, por exemplo, com os filmes, que às vezes um filme é mal feito o roteiro e ele não entrega, né, o que Uhum, promete. Agora, às vezes tem um filme com o final em aberto. E eu é, sou daquele que tudo bem, às vezes é até melhor você ter as alternativas. E eu não entendo essa impaciência de muita gente, fala, mas ele não explicou. Aí tem que ter o segundo filme, o terceiro, explicando as motivações, é, ou então as é. consequências. Eu acho, às vezes funciona, mas na maioria das vezes acho isso horroroso. Sim, Acho muito fraco. Assim, um adendo, não é puxa-saquismo, não, mas eu gostei muito que você falou da correlação com o modernismo. Então, a forma do livro pode ser, mas a temática, eu achei maravilhoso, porque você tem um formato dinâmico, né? Tipo modernismo, mas acho que eles não escreviam sobre true crime, né? Sobre serial killer. Então, eu olha, achei maravilhoso que o tema é, é incrível, né? E não sei, eu gosto do modernismo, mas não pela temática da maioria dos textos, tá? Eu acho que é uma. sim, Bom, é, eu é, tenho um certo pé atrás com algumas coisas que aqui sim, não tenho tempo de falar. Mas a questão
da forma, realmente é muito interessante. Eu também tenho, mas tem essa questão da forma mesmo, que eu acho que sempre foi o que eu gostei de ler, né? Era o que eu gostava de ler, assim, no colégio, era o que eu achava engraçado, assim, porque tinha muito sarcasmo ali, né? Então, eu achava muito interessante, e eu acho que tem um pouco desse sarcasmo, dessa ironia também no Vantagens, né? Agora, a questão do filho da Débora, eu fico me perguntando se ele de fato existiu ou não, ou até onde vai o delírio mesmo dela. Ai, meu Deus, tu tá plantando coisas na minha Né? cabeça. Melhor Então, ainda. Nossa, mas gostei desse... em relação, assim, no decorrer do livro, tem gente que vê o filho, então não faria sentido ele não existir. Só que ter essa questão dele ser do pai seria basicamente impossível. Né? Então, enquanto isso não foi uma maneira que ela usou de significar esse amor que ela tinha e colocar nesse filho, né? E quem é esse pai, de fato, do filho? Não sabemos. Então, acho que tem muita coisa aí por eu querer fazer dentro da cabeça de uma psicótica, é basicamente um sonho, né? A psicose é o inconsciente aberto. Então, ali, no caso, o que é real se mistura com o que não é, com o que é absurdo, com o que faz sentido ou não, assim. Então, muitas vezes é o jeito que ela consegue significar, colocando aquilo na realidade que ela acha. Então, tem toda essa questão, assim, eu às vezes penso, cara, mas eu quis fazer um filho que existisse ou não? Ô, Paula, eu quero chamar a Andréia, que ela quer te fazer uma pergunta, mas eu também queria falar uma coisa da tua forma, da tua linguagem e da tua forma, que eu acho que tem muito a ver também com o teu trabalho com cinema e como roteirista também. Isso conecta muito assim a tua literatura com a linguagem do cinema, né? Que é uma linguagem mais de cena, uma linguagem mais ágil como é que eu vou dizer? A gente se conecta mais fortemente com essas cenas que se repetem, ainda que sejam cenas curtas e pequenas, né? É quase como se a gente estivesse vendo um filme mesmo, né? Mas sabe que eu comecei escrevendo música, né? Quando eu era adolescente, foi a primeira coisa que eu escrevi. E aí já vinha a letra pronta na minha cabeça com a melodia, né? E aí eu precisava sempre trabalhar com algum arranjador para fazer com que a música fizesse sentido, né? Então, a música também é assim. Ela é curta, ela passa rápido o recado, né? Então, eu acho que também tem a ver com isso, assim. Talvez menos no cinema, porque no cinema tem essa questão de ter que mostrar a ação, e nos meus livros eu tenho muito a coisa de mostrar o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, o que é muito difícil de fazer quando você está transpondo isso para um roteiro. Sim. Mas na música, tudo é permitido também. Só tem que ser rápido, mas tudo é permitido, né? Então eu acho que eu trago ainda essa herança da música também, para o que eu escrevo. Interessante. Andréia, por favor, faça a sua pergunta. Gente, está bem demorado. Para eu abrir aqui, demorou porque a internet está péssima, está começando uma chuva aqui. Eu queria dizer o seguinte. Primeiro que eu acho que a Débora... não achei ela fria em nenhum momento. Não achei também que é uma personagem dessas... ela é uma vingadora, ela está vingando. Eu tive a sensação de uma...
eu embarquei junto com ela, assim, achei coerente e demorei muito para perceber que ela estava em surto. Cuidado, hein, André? Pois é, Cuidado. é que eu não sou da tua área, né? Então eu fui com ela até o meio do livro. É que eu tinha assistido sua palestra na Flip, então eu sabia que ela ia estar num surto psicótico. Se não, era capaz de eu chegar até as últimas páginas, quase. Claro que teve um momento que ela se revela, né, como o anjo da morte que ela é, e aí aquilo... Mas ainda assim, eu achei que todas as mortes ali eram coerentes, né? Porque o jeito que ela explica, e pessoas absolutamente detestáveis ali que ela deu cabo, ou reduziu um sofrimento. Então, para mim, também não foi nada assim, olha, que malvada. Em nenhum momento, pra vocês terem uma ideia, eu achei a Débora malvada. Nenhum momento. Eu achei você muito corajosa, porque você fala de um tema tabu, aliás, diversos, né? Mas o incesto, o desejo que está por trás, né? Assim, coisas que não são coisas não ditas. Você ali nas linhas e nas entrelinhas do Vantagens a gente vê coisas ali que eu acho que muita gente sente, mas tem muita vergonha de expor, né? Então você, eu acho que é bem complicado falar de alguns temas e você tratou ali de um jeito muito legal, assim, com uma estética interessante, porque não tem nada de piegas, não tem nada, é alguma coisa muito verdadeira, assim, né? Muito pura, autêntica, então eu gostei demais. E eu queria te perguntar, é uma pergunta que eu sempre faço, né? Como eu trabalho com criatividade na universidade e tudo, e me interessa muito saber dos processos criativos. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do teu processo de escrita. Em algum momento, acho que eu escutei você falar numa entrevista que você escreve por fragmentos mesmo, daí você vai vendo onde aqueles fragmentos se encaixam. Né? Eu queria saber se no Vantagens foi assim, como é que foi, né, o processo de construção mesmo, e depois de organização até desse livro, né? Porque ele tem uma complexidade grande, a personagem é muito complexa, né? E tudo que acontece ali. Então, eu queria que você contasse para a gente, e queria falar oi para a Aritana, que chegou aqui depois. Bem-vinda, Aritana. Sim, sim, que foi do nosso último clube. A gente leu os contos da Aritana. Maravilhosos contos. Muito bom você estar aqui, maravilhosos. É isso. Bom, vamos lá. Minha forma de escrever é caos, tá? É completamente caótica. Então, no início, geralmente é assim, ou começa por um título ou começa pela ideia. Uma ideia muito absurda que aparece, assim. E aí, eu geralmente faço isso. Eu começo a escrever, é um processo completamente inconsciente, de sentar e escrever o que quer que saia. E aí eu vou escrevendo, 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 e, a meu ver, a história se constrói. Então, eu não faço muitos planos, assim, sobre, né, o que vai acontecer no decorrer da história. Enquanto eu vou escrevendo, a história vai se formando mesmo, vai se estruturando. Então, eu não gosto de me prender ao que eu acho que a história tem que ser, porque, às vezes, ali escrevendo, sai uma ideia muito melhor do que aquela que eu tinha antes. E eu acredito muito nesse processo, psicanalista, né? Eu acredito muito nesse processo inconsciente, assim, de deixar fluir, e ver o jeito que as coisas acontecem. Então, eu escrevo muito. No momento, por exemplo, eu estou escrevendo 3 livros diferentes, e aí, às vezes, vem uma ideia ou outra para eu colocar em um livro ou em outro, e aí eu vou respeitando o que eu acho que aquele livro vai se tornar, sabe? Eu escrevo e eu falo, não, essa parte vai ficar boa nesse livro, essa parte vai ficar boa nesse. E aí eu vou montando, assim. Esse livro, Vantagens, ele foi um pouco diferente, porque eu fui escrevendo sobre o luto, e aí eu tinha essas histórias sobre os homens
que eu ficava sabendo e que eu colocava em outro arquivo, assim, sabe? Então, tinham essas histórias à parte e o luto. E aí, quando eu decidi juntar as duas coisas, falei, bom, agora eu tenho que justificar essa junção, eu tenho que entender quem veria as coisas dessa forma, quem é essa personagem. E aí, inevitavelmente, para chegar no ponto que eu queria, teria que ser uma psicótica, por estrutura. E aí eu comecei a desenvolver assim, entende? Então, claro que depois ali no fim, eu nem sei te dizer, sinceramente, como veio a ideia absurda do final, assim, mas eu acho que eu pensei, nossa, qual seria a pior coisa que poderia acontecer? Vocês, muitos aqui escrevem terror, sabem muito bem disso. A gente fala, não, qual que é a pior coisa que pode acontecer nessa situação? Qual é a coisa mais absurda que poderia acontecer? Ah, então tá. Aí você vai lá e escreve e continua na sua história, né? Então é meio que assim, mas são fragmentos e depois eu entendo tento entender quem é o personagem que faria tudo aquilo fazer sentido, né? Para juntar, assim. E aí, lógico, você tem que pensar em sei lá, em ficar dinâmico, né? Em ficar interessante para quem está lendo também. E eu acho que esse processo me ajuda muito de não ter nada fechado, porque eu descubro com o leitor o que está acontecendo. Então não fica falso. Né? Eu não estou enganando o leitor, ele está lá comigo. Ele não sabe o que vai acontecer enquanto ele está lendo, e eu também não sei o que vai acontecer enquanto eu estou escrevendo. Então eu acho que existe essa conexão muito grande com o leitor por conta disso, porque é um pacto que a gente faz ali no começo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos nesse caminho? Vamos? Ah, então tá bom. É que assim, sabe? Olha, eu tenho uma fila de pessoas que quer te perguntar. Primeiro o Laupo, depois a Aritana, depois a Karine. Então, tá. Laupo, por favor, sua vez. Olá. Bom, algumas coisas que eu venho pensando, e estou pensando mais agora durante a conversa. Eu acho que durante essa semana, eu li o livro e depois fiquei pensando algumas coisas. E uma coisa que eu pensei, assim, que eu acreditei na Débora, desde o começo. Eu nunca questionei ela. E agora eu começo a questionar. Eu acho que esse pacto estabeleceu logo no começo do livro. E eu fui sentindo com ela, porque a memória a gente reconstrói, né? A memória não é uma coisa exata. Então, ela pode ter me contado a verdade dela, talvez não os fatos. E eu comprei a versão dela no começo. Não fiquei chocado com as mortes. Na verdade, eu acho que foi... Eu vinha, desde o começo, eu vinha com medo, sentindo medo por ela, o que poderia acontecer. Aí eu senti o abandono que ela sentiu, a frustração, às vezes a raiva. E aqueles pequenos fragmentos de histórias que iam aparecendo, eu fui, apareceu aqui, não sei o que é, eu gostei e fui continuando a história dela. Não sei o que é, vou guardar. Pode ser útil na frente, mas eu não projetei, isso é alguma coisa. Então, quando teve a virada, para mim foi uma catarse. Eu já queria matar aquelas pessoas também, eu já estava junto com ela, eu vou matar todo mundo. Então não me assustou. Não tenho vergonha de falar que não sou assassino ainda, mas... Ainda. A gente nunca sabe, né? Porque a gente vai construir nossa vida, a gente não sabe o final, é como no livro. Exato, tá vendo? A gente sabe o que vai acontecer. Então não me assustou. Inclusive o final, eu acho que foi uma consequência de tudo. E eu aceitei aquilo com naturalidade. Alguém pode ficar chocado, nossa, que absurdo. Mas naquela história que eu estava lendo, naquela vida que eu estava acompanhando, era aquilo mesmo. Eu precisava daquilo. E eu torci para ela até o final, torço para ela. Eu não entendi tudo. Eu acho que a Débora também não entendeu tudo. Ela também está processando as coisas. Mas foi uma história surpreendente, assim. E realmente me deixou pensando muito. Agora, a minha pergunta, sendo objetivo, já depois de falar um monte, o formato do livro, ele define essa história. Porque se você tivesse contado, logo no começo, que uma história e matou aquela pessoa, seria outra coisa. Como é que você chegou nesse formato?
Isso que é a minha pergunta. E parabéns pelo livro, achei sensacional. Obrigada. Não sei. Não sei. Não, é algo, cara, é de verdade, assim. Eu acho que tudo que eu escrevo é muito instintivo, né? Então, não foi algo que eu planejei. Em dado momento, depois de escrever sobre o luto e ter as outras histórias em um arquivo e falar, não, peraí, eu vou juntar as duas coisas e fazer assim, eu sabia que eu tinha que começar de uma dor para que as pessoas pudessem se conectar num primeiro momento, porque senão não existiria a conexão, né? Mas eu acho que o processo artístico, muitas vezes, ele é um feeling, e eu vou muito, assim, pelo que eu acho que me impactaria se eu pegasse um livro e eu fosse ler, né? Eu não gosto de livros assim, jornada do herói, começo, meio e fim, sabe? Eu gosto da coisa diferente, da coisa que eu não espero. Eu gosto de livros assim. Então, eu vou muito pelo que eu gostaria de ler, né? E eu sei que no primeiro momento, ok, você precisa fazer com que a pessoa se conecte com a personagem, que justifique alguma coisa, porque se não tiver justificativa, não, não vai ter conexão do leitor com o livro, né? Então, eu acho que é um feeling ali de como seguir com a história. E eu faço isso não só com esse livro, mas com tudo que eu escrevo. Eu sento para escrever e aí, assim, vem o momento que eu preciso, com o qual eu preciso iniciar o livro. Eu não sei qual vai ser. Antes de escrever, eu não sei qual vai ser. Mas vem aquilo, acho que a primeira frase, primeira imagem que pegaria o leitor e que me pegaria também. Então aí eu sigo. E agora, pensando no Vantagens aqui, lembrando de todo o processo, a cena dos peixinhos no tofu, né, que é a primeira cena, isso era uma brincadeira que eu tinha com um amigo meu que é japonês. E ele me contou essa história, que isso de fato é um prato no Japão. E ele tirava uma com a minha cara, porque toda vez que ele contava essa história para mim, eu fazia uma cara de dó, assim, não, como é que alguém pode fazer isso? Não, não, não. E aí, eu acho que no final, eu tive que fazer com que aquilo fizesse uma conexão com a vida, né? Com a criação da vida. Então, aquilo seria a primeira parte, que seria a morte dos peixinhos, seria o início da vida humana, ali, no fim. Né? E por isso que é chocante, porque são os peixinhos e aí o espermatozoide ali, né? Então, assim, eu acho que essa conexão da gente quase como um bichinho lá que não sente, né? Nada, o início do início do início, assim. E eu acho que teve isso, assim, teve o nome nesse livro e teve essa cena que não saía da minha cabeça. Desde que meu amigo me contou, isso não saía da minha cabeça. E aí eu acho que eu gosto muito de contraponto, eu gosto muito dessa dualidade. Então, uma mesma cena que pode significar duas coisas diferentes, duas coisas opostas, com o decorrer da narrativa. Sabe? Então eu acho que o ponto de partida desse livro também foi essa história que esse meu amigo me contou e o que ia sair daí, o que ia sair dessa história. Deixa eu só ler aqui, eu vou só te complementar dizendo que eu acho que não só dois modos de interpretar, mas inúmeros modos. Eu achei, nossa, uma sacada incrível, esse início que se conecta lá com o fim, ficou incrível. Deixa eu só ler o que escreveram no chat, quem não está conseguindo participar, né?
o Eduardo Gastal sobre a Débora, sobre o foco narrativo, e a Débora fala que dá mais noção de estarmos lendo diretamente como que o personagem pensa na hora, a forma que tu usou, né, de contar a história. E a Marie disse que ela precisa dizer que esse primeiro capítulo dos peixinhos é maravilhoso. Concordamos todos. Que bom, que bom. Agora eu vou chamar a Aritana para fazer a pergunta dela. E aí, gente? Olá, pessoas. Olá. Reiterando várias coisas que foram pontuadas aqui, acho que eu concordo, assim, com grande parte. Uma narrativa incrível. E chamando a atenção para esse início dos peixinhos, eu lembro que quando eu li, já tinha me ganhado ali, mas tem um trecho que me ganhou muito mais, que é no capítulo 2, que eu vou já pontuar. Esse dos peixinhos me lembrou um vídeo da lagosta, que era de uma lagosta que é tipo enganada e ela mergulha no óleo. E aí eu lembro que caramba, eu vi naquele vídeo ela caindo e sendo queimada ali pelo óleo. Me lembrou muito essas questões. E parece algo bobo, assim, mas lendo, né, no Vantagens, eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, como a gente é horrível, sabe? E só aquela ação me chamou a atenção para diversas questões existenciais mesmo, assim, tanto pessoais, o que eu acho fantástico na tua narrativa, que me trouxe essa conexão assim com diversas coisas que a Débora passa. E aí teve algo que o Lau falou também sobre nem a Débora saber muitas coisas que ela conta ali. Ela fala que nem acredita na morte de todas as pessoas. E o trecho que me ganhou mais, o que eu queria pontuar aqui, é esse aqui, que é curtinho, que eu vou ler rapidinho. Algo interessante na anorexia, por exemplo. Ouvi uma vez a seguinte frase e ela ficou martelando na minha cabeça. Não é que a anorexia não come, ela come o nada. Ela se alimenta do nada. E é muito trabalhoso sustentar esse nada. Eu lembro que quando eu li esse trecho, eu fiquei assim, mano, é aqui que eu vou terminar esse livro. Terminei em 2 dias. É aqui que eu vou até o final, que eu não vou aguentar. Eu quero saber quem é a Débora, o que ela fez, o que ela faz. Ela é o nada e ao mesmo tempo é o várias coisas. Então, essa complexidade da personagem me chamou muita atenção, assim. Fiquei muito, muito fã do trabalho da Paula. Já tinha lido outras coisas, mas esse é o meu livro favorito, assim, que eu li. E eu queria só que ele pontuasse, assim, acho que de modo... pode ser bem, bem rápido também, a figura da mãe, que ela me chama a atenção. A mãe ali, ela tem uma complexidade que às vezes ela parece que quer pagar de intelectual, e aí ela também é uma pessoazinha, e é isso. Eu gosto da figura da mãe também ali naquela narrativa. Que bom, obrigada. A mãe, ela é um sintoma, né? Ela é uma sombra da Débora. Ela é uma sombra do sofrimento que a Débora teve com o pai, né? Ela é talvez esse sintoma significado de uma maneira física, assim, porque é alguém que de alguma forma também quer a atenção desse homem e não consegue, só que ao invés de colocar isso de alguma maneira, de expor isso de alguma maneira, isso vai sumindo, e ela vai sumindo. Então, enquanto a Débora vai usando da violência para se colocar no mundo, a mãe vai se fazendo desaparecer. Então, eu vejo a mãe como uma sombra, algo quase inexistente, né? Assim, que precisou se fazer não existir para suportar aquilo. Mas, de novo, a gente está falando de uma visão
de uma psicótica que não vê o mundo como o mundo é. Então, o quanto essa mãe é de fato assim, o quanto esse pai de fato é assim, e o quanto esses pacientes foram do jeito que ela diz, né? Então tem tudo isso, assim, mas eu quis fazer a mãe como se fosse uma espécie de sintoma, sabe? Físico, de algo que elas duas não conseguem lidar de maneiras diferentes. Agora, Karine. Oi, Paula. Obrigada por vir conversar com a gente. Esse teu livro é a coisa mais maravilhosa Que linda! que existe. Porque, assim, tem essa personagem que ela é psicótica e ela tem ali uns momentos de delírio, né, da vida dela, porque é tudo muito extremo como ela enxerga a vida. Esses pacientes, é tudo muito extremo. Mas não tem como, é muito difícil não acreditar em como ela enxerga esses pacientes, porque a gente conhece o cara que é o fortão, que é sustentado pela mãe e abusa da namorada. A gente conhece o charlatão, que tira vantagem dos outros, mas a vida dele é uma desgraça. A gente conhece o pai abusador. E tem um personagem que eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele tá no hospital e ele vai ter relações com a paciente da sala ao lado e ele usa o acesso dela. Eu também conheço uma história e o cara fez exatamente a mesma coisa. Então, gente, Então, e essa história é real, viu? Eu fiquei sabendo porque minha mãe dava aula para uma enfermeira e a enfermeira contou isso para ela. E a moça, ela acabou tendo infecção e morreu, né? É outro caso, então. O que eu não sei, acho que é pior ainda, né? Porque a gente sabe que não é só uma vez que acontece. Sim. A moça que sofreu essa... Porque, na verdade, o dela não foi, assim... Se bem que é meio estranho falar, foi consensual, né? Porque, gente, é muito absurdo. Não, mas foi essa outra aí também. Essa outra também, ela deixou. O dela, ela não deixou e ela não faleceu, né? Mas, assim... E aí, tem essa personagem, a Débora, ela vê as coisas muito... o extremo. Todas as coisas ruins ela vê só o extremo da situação. Mas é muito difícil não concordar quando ela vai matando as pessoas. Porque ela fala, esse safado aqui, ele fez isso, isso e isso. Aí, beleza. Esse outro desgraçado fez isso, isso e isso. Ok, mata ele, por que você não matou antes? Só que é um delírio muito... É uma viagem muito grande que ela faz. Só que não tem como não concordar com ela. Agora, quando ela matou um menino que queria ser jogador de futebol, é muito interessante como que ela faz essa conexão de... Eu não aguento mais esse... Ele não merecia morrer, mas eu não aguentava mais ele falar de futebol e de alguma outra coisa. Eram dois assuntos que ele tinha, era futebol e o pai. Aí junta esse menino, porque criança, a gente sabe, tagarela o tempo todo sobre coisas que eles gostam, o tempo inteiro. Só que aí o outro assunto que ele tagarela é sobre o pai, que é herói, que não sei o quê. Aí ela, mas você nem conhece o seu pai, você nem sabe do que você está falando, e você vai crescer e você não vai ser jogador de futebol. Seu destino é ser igual ao seu pai, e não sei o quê. E é muito interessante como ela vai montando essa justificativa para si mesma. Eu tenho motivos suficientes para acabar com essa vida. É uma viagem muito, muito louca que ela faz da cabeça dela, mas que é ótimo de ler. Eu me diverti muito lendo ela. Esse doido, esse aqui merece morrer por causa disso e eu vou matar ele assim, assim. E eu sou muito boa no que eu faço. Gente, é maravilhoso ver ela. Não, ninguém vai me pegar, ninguém vai me descobrir. E o final, ele é absurdo. Ele é, assim, acho que o nível máximo de delírio, de insanidade que essa personagem poderia ter. Mas faz muito sentido ela querer ter esse filho e querer transformar... Ela é tão quebrada por essa relação com o pai que ela chega... Aí agora você disse, não sei se ela teve o filho ou não, né? Mas ela tem essa figura agora do filho em que ela quer consertar
tudo o que não deu, tudo que ela esperava, tudo que ela tinha de expectativa do pai. Também é outro ponto de frustração, porque como um filho vai consertar alguma coisa, né? Então, assim, a partir do momento que quer usar para consertar ali, já vai dar ruim, né? Já vai dar ruim, porque é um ser humano, ele vai ser independente, ele vai pensar diferente. Não, por mais que ela, agora eu vou consertar tudo que você não foi, né? Eu vou consertar tudo que você fez de errado, tudo que você poderia ter sido, que ela fala muito dos vícios do pai, né? Você se achava o máximo, se achava inteligente, mas não era tudo isso. Você sorria de lado, mas não era tão bonito. Ele cantava, e ele silencia a voz dela quando ela canta. Aí ela vai falar, não, mas você não cantava tão bem assim, quem cantava bem era o meu avô e tal. E aí ela vê nessa criança vou consertar tudo o que você não foi, mas como, gente? Não dá. Então eu queria, na verdade, agradecer por você ter presenteado a gente com esse livro, com essa narrativa que no começo a gente fica meio perdido. Foi intencional, foi intencional. Mas depois, quando dá a virada ali, quando vira a chavinha ali pro meio do livro, aí, tá, agora eu sei para onde está indo. Mas é ótimo, porque realmente a gente cria essa conexão com a Débora de falar assim, ela tem razão, ela tá sofrendo, esse pai é um desgraçado, coitada da Débora. Aí de repente, calma, o que você tá fazendo? Tá indo meio longe, né? Obrigada, tá indo demais. Mas assim, eu também fico pensando nesse lado, assim, do que a gente sente e coisas muito pequenas que irritam muito a gente. E aí, tipo, sei lá, tem um cara andando muito devagar na sua frente, sabe? Um velhinho, tipo, precisa passar, você quer matar aquele cara, porque ele não anda. Mas, obviamente, você não vai fazer, você tem esse break, você não vai chegar nesse ponto, né? Mas uma pessoa que é completamente descompensada, nossa, tá andando muito devagar, deixa eu matar esse velhinho na minha frente. Gente, eu vou teimar com vocês, todo mundo aqui, todo mundo tá falando que não acha ela fria. Gente, eu acho ela muito fria, porque ela decide friamente quem deve morrer e quem não deve morrer, e ela fala isso sem sentimento algum. O único sentimento que ela tem é pelo pai. E também vou dizer, olha eu aqui, né? Eu já estou comprando para minha história, a leitora que mas compre, serve para isso, Nossa, eu achei que para mim significou tudo, assim, esse final, esse negócio de reconstruir o pai e tentar consertar uma relação a partir de um filho. Para mim fez todo sentido, sabe? Eu comprei, eu nunca em momento algum imaginei que era um delírio dela, essa criança. Eu comprei. Não, mas é um delírio até nesse sentido, né? Assim, ainda sendo um delírio, ela vai querer consertar. É uma maneira de consertar. É o jeito que você consegue fazer para significar aquilo, né? De uma maneira torta, assim. É o jeito de lidar com o complexo de Édipo, literalmente. Reviver ele, literalmente, né? Então, acho que é isso, assim. E muita coisa para o psicótico é literal. Sim, eu acho que o Rogério pediu a palavra mais uma vez. O Rogério pergunta, daí a Paula responde, daí a gente faz a foto, né, gente? Não podemos esquecer de fazer a foto. Depois me manda a foto, porque eu não vou conseguir tirar. Não, claro, com certeza eu te mando, sim. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a minha pergunta, se é um delírio, que o pessoal da Dark Side é muito famosa pela questão gráfica dos livros, né, pelos desenhos, ilustrações, e na capa nós temos aqui esse pezinho que para mim remete diretamente ao pezinho de neném, né? É a espécie de, vamos dizer, de impressão digital primeira da vida, aquele famoso exame do pezinho, que é justamente a última figura do livro também. E termina com o filho
Bom, agora você deixou minha cabeça mais confusa, o que é ótimo saber se... Droga, por que ela veio? Não, se ele é real ou não, né? Porque afinal ele está tratando como uma empregada, e aí eu fico me perguntando se nesse momento até a empregada é uma esquizofrenia dela, não sei. Bom, mas tem alguma coisa a ver? Você tratou com o pessoal da Darkseid ou foi por conta própria deles, a partir do texto, colocar essa figura dos corpos humanos? É lógico, né, que o livro é muito tecnicamente descritivo, né, das situações pós-mortem, e muito, acho que você fez uma pesquisa muito boa das maneiras de uma enfermeira matar alguém sem ser capturada, né? E o pessoal do Darkseid, ou você que colocaram essas imagens, a imagem do pezinho também? Foi tudo o pessoal da Darkseid, mas eu sei que foi por conta do filho mesmo. E eles me falaram, assim, que o pezinho ia ser exatamente por conta desse final, né? Então, mas aí eu não tive nada a ver com isso. Foram eles decidiram. Podia ser um pezinho fantasma, né? Mas enfim. Podia. Só uma marca d'água, assim, né? Parabéns pelo livro, maravilhoso. Muito obrigada. Eles ilustram e depois nos surpreendem, assim, quase que na última hora, né, Paula? Então, a gente fica sabendo... Só mais uma coisinha. Eu vejo de vez em quando esses filmes de true crime, de as séries, mas não vejo tanto. Eu vejo, mas me chamou a atenção que no ano passado, retrasado, teve 2 filmes de enfermeiras assassinas, um que era um homem, né? É um ator um pouquinho mais conhecido. O Enfermeiro da Noite e outra enfermeira, que é uma série dinamarquesa. E como eu pensei, né? Nesses filmes vai cair no quê? Vai cair na ação do enfermeiro ou da enfermeira executando lá os pacientes e não explicar em detalhes o psicológico, né? Quer dizer, esse livro aqui, se fosse transformado num filme ou uma minissérie, e se fosse fiel, né, ao texto, quer dizer, é extremamente mais rico, né? As motivações para a gente entender ou continuar não entendendo do que leva a enfermeira aqui, Débora, a fazer tudo isso. Então, nesse sentido também, acho que não dá para comprar com aqueles filmes, que eles são muito crus nesse sentido, tá? De desenvolvimento psicanalítico aqui está muito... Não é só aqui, senão, acho que todo mundo que leu aqui viu, é muito rico, né? Uma riqueza assim, que encanta a gente, tá? Então é isso. Que bom, muito obrigada. Então, o Enfermeiro da Noite tem uma cena que é muito... Aí eu acho que pega na parte psicológica, que é quando ele é descoberto e ele está dando depoimento. Gente, essa cena, depois deve ter essa cena sozinha no YouTube, que acho que o policial começa a contestar, né? Falar, você fez, e ele, não posso falar. E a atuação daquele Ed Radamane. Gente, é inacreditável, assim, porque você vê o conflito dele, da realidade com o delírio também. Então, quando ele é pego, ele não sabe o que fazer, ele não sabe lidar. E é uma cena, assim, maravilhosa. E eu imagino, mais ou menos, a Débora, principalmente na cena da roupa branca, né, com o sangue, eu imagino ela mais ou menos nesse surto, assim, de olhar aquilo e não saber direito e lidando com a realidade tentando lidar com a realidade, mas não conseguindo, sabe? Porque, de alguma maneira, a loucura escapa, e por algum lugar a loucura vai escapar, né? Então, assim, e muitas vezes, principalmente com um mitômano, é quando alguém confronta, alguém fala, não, eu sei que você está mentindo.
eu sei quem você é. E aí, como ele não tem escapatória, como ele sabe que ele vai ser preso, ele começa a surtar ali. Então, essa cena é sensacional. Mas tem essa questão, né, eu acho que isso depõe contra o meu livro, o fato de ser uma enfermeira que mata... Você já ouviu essa coisa da enfermeira que mata 300 mil vezes, e aí, na época da pandemia para cá, foi quando mais teve filme e série de enfermeiro que mata, e aí, para você convencer as pessoas que não, é essa história, mas não é essa a questão, é difícil, sabe? Mas, enfim, eu acho que o fato de ser uma enfermeira, ela podia ser uma enfermeira, podia ser qualquer outra coisa, né? Ter qualquer outra profissão. Enfermeiro, às vezes, está lá porque é mais fácil de matar, né? Mas, assim, não importa muito a profissão, importa a construção psíquica dela, né? E assim, quem fala isso é porque não leu o livro, né? De repente só leu a Sim, total. Mas eu acho que às vezes afasta, viu, Irka, por causa disso. Porque, é uma enfermeira que mata, não aguento mais enfermeira que mata. Não, gente, não é isso, né? A pessoa não conhece mesmo a complexidade da personagem e do livro. Nossa, é outra coisa. Na verdade, isso aí é só uma premissa, né? Que a gente né? Gente, eu levantem os livros aí para a gente fazer o print, e daí eu já vou dar a palavra para o Eduardo, que ele quer fazer uma pergunta. 1, 2, 3 e... Feito! Eduardo, por favor, pergunta aí para Paula. Oi, Paula. Como você sabe, já participei de outra leitura coletiva também, mas agora me surgiu uma nova pergunta aí a partir disso tudo, porque o livro é bem dentro da personagem, uma coisa assim muito pessoal, os motivos dela são sempre muito ligados a ela, assim, muito pessoais, mas a maneira que ela mata me parece ser bem impessoal, assim, né? Tipo, os pacientes estão ali, mas não tem contato dela direto com os corpos e tudo mais. E eu queria saber de ti, assim, por que assim, porque não... Talvez por essa questão do costume, né, de ter virado um assassino em série, não seria partir para uma maneira mais pessoal? Quando a gente fala sobre mulheres que matam, geralmente elas vão menos para o lado do sangue, do gore, né? Isso, assim. A maioria, não todas, obviamente, mas a maioria das mulheres que a gente sabe que foram serial killers, ou elas matam com veneno, ou são os anjos da morte, que são as enfermeiras que matam com um medicamento mesmo, né? Então, assim, existe... Eu acho que por ela ser enfermeira, eu acabei indo por esse lado de não... Pelo lado do que são os anjos da morte, né? Essa espécie de serial killer. Sim. Então, acho que foi isso, assim. E eu acho legal essa dualidade. É uma serial killer e em nenhum momento aparece o sangue. Eu acho interessante porque a gente geralmente remete a crueldade com sangue, com vísceras. Ela induz, assim, né? Não, parece até que quase nem causa, que mais induz, assim, caminha. Exato. Então é uma crueldade camuflada, né? Que eu acho, nossa, pode ser muito mais impressionante do que você ver sangue jorrando, né? Aquela coisa toda. Aí sim, muito mais fria, né? Muito mais fria às vezes, assim, eu acho. Não sei, é quase como se ela não quisesse se envolver com os pacientes nem através do sangue deles. A morte é séptica. Ai, não, tenho essa distância que eu não quero. E quando aparece o sangue, ela entra em pânico. Né? Exato. Interessante.
Gente, a gente está se encaminhando para os 10 minutos finais, então quem tem perguntas, traga as perguntas para a Paula. Eu vou só fazer um comentário que a Paula me fez pensar agora. Sabe que esses dias eu li, o que eu li? Eu não lembro onde foi, mas aí não era de assassinato, era de suicídio. Que a diferença entre uma mulher que se suicida e um homem. E aí era uma análise assim que a mulher quando se suicida também é com medicação ou com veneno, porque a mulher tem essa coisa assim de cuidado tão grande introjetada dentro de si, que fica pensando, não vou deixar bagunça aqui para ninguém limpar depois, eu vou me morrer limpinha. E agora, falando isso, me fez eu lembrar dessa reportagem que eu li. Eu não vou dar trabalho. Não vou dar trabalho nem depois de morta, ninguém vai precisar limpar nada. Tá tudo tem muita morte na água também das mulheres, né? Tanto o suicídio quanto o assassinato na água é uma característica feminina também. Limpeza. O homem gosta de ser sujão, ele é um folgado. Não, sei lá, acho que é para fazer, é uma mise-en-scène, né? Uma coisa assim, sangue, né? Interessante, né? Muito interessante. Então, eu falei em roxo, os assassinatos de roxo tem muito são na água, né? Os dois são, um numa banheira, né? E depois o outro é na água mesmo, num córrego, né? Que também, sem querendo dar spoiler, mas é que a gente já leu o roxo aqui no clube, então acho que a Paula não leu ainda, desculpa, Paula. Não li, mas eu quero. Eu amo esse nome, eu acho muito bom. Então, gente, última pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Paula? Senão eu vou fazer a última e daí a gente encerra. Ok, então, Paula, agora queremos saber seus projetos futuros, o que a gente espera de ti, publicações, não só na área da literatura, mas também de roteiro, de cinema, que tu é bem ativa assim, nessa área, né? Então, o que tu pode trazer de novidade para nós num futuro a curto e a médio prazo, vamos dizer assim? Bom, vamos lá. O difícil é que a gente tem controle das coisas até um certo ponto, né? Então, assim, quando a gente está, por exemplo, numa editora maior, a gente consegue controlar até certo ponto quando o livro vai sair. Então, eu tenho o livro escrito desde 2020, que está numa fila lá na Dark Side. Tenho fé que esse ano sai. Então, assim, quer dizer, ano que vem, né? 2024. Então, tá lá. Fora isso, eu tô escrevendo mais 3. Ai, conta desses 3, pelo menos até um pouquinho. Não posso. Eu não posso. Mas, enfim, tem essa questão de, independentemente de quando vai acontecer o lançamento e tal, a produção não para. A produção continua, né? Provável que no começo do ano que vem eu também estreie um programa de entrevistas. Então, isso é uma novidade. Pelo pessoal que gostava muito e acompanhava o Teorias de Quinta, né, que era o meu programa original Spotify, é um programa de entrevistas que vai por esse lado mais sarcástico, mais irônico, então acho que pode ser interessante de quem gosta acompanhar. E, gente, tem muita coisa feita que eu não sei quando vai ser lançada, né, que é o caso também do documentário que eu fiz com o Heitor Dália lá em 2020, que a gente filmou na pandemia, e assim, tá nessa de, cara, quando que vai lançar, né, e o Heitor Dália agora fez o DNA do crime na Netflix, então ele acabou focando para essa coisa de crime e tal, não sei o quê, e aí esse outro lado, essa outra coisa que a gente fez acaba passando, né, então assim, tem muita coisa que já tá feita, que precisa ser lançada, e eu fico aqui aguardando que lancem, né? Então é basicamente isso. Também eu tenho um projeto de um documentário que eu tô na pré-produção e
um filme, um longa, que é o longa do Cinco Estrelas, né? O Cinco Estrelas é uma das cenas desse filme, que eu e o Fê Sanches, a gente está atrás de patrocínio. Apesar do Cinco Estrelas ter sido adquirido pelo Canal Brasil, a gente ainda precisa de um player que banque o filme inteiro, porque é um filme caro. Então é isso, ele está escrito, está pronto, estamos esperando acontecer. É isso, gente. Tudo no Brasil, tudo que é arte no Brasil, acho que demora um pouco mais, né? Então, todo mundo mandando cartinhas, e-mails e direct para Dark Side. Cartinhas. Vou lá no Instagram deles. E aí, mano? Eu acho que se mandar carta, gente. Imagina eles começam a receber cartas assim com recortes, eles vão lançar na hora. Vão falar, a gente vai morrer se a gente não lançar. Lancem a Paula, senão a gente vai matar. Lancem a Paula, é isso. Vamos fazer isso, todo mundo mandando carta ameaçadora. Carta com recorte de jornal. Estamos de olho. Lembrem da Débora. Olha que a gente manda mesmo. Eu acho que eu não vou me opor, tá? Vai mandar. A Marie também disse que tem muitas perguntas para te fazer, mas que a internet dela está muito ruim, ela não conseguiu ficar on e ela vai te mandar pelo direct. Então, pode mandar, pode mandar. Ela amou teu livro. Que bom. Gente, então, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, gente. Muito obrigada pela sala cheia. Paulinha, tu encheu a sala hoje. E obrigada. Fiquei muito feliz. Obrigada por ter vindo, obrigada pela disponibilidade, obrigada pela tua simpatia de sempre, pela parceria. E o livro da Paula, Vantagens, é o mais recente, está no site da Dark Side Books, eu acho que é um dos mais vendidos da Dark Side, né, nacional. Deus queira, mulher. Deus queira. Eu quero ir na tua carona, hein? Quero que Vespero te atinja também. Vai. E é isso, então, agora aguardamos. Ah, tá ali, ó, o meu filhinho. Chegou meu filhinho. Então, gente, nosso próximo encontro está marcado. Oh, que bonitinho! Nosso próximo encontro está marcado para o dia 16, porque a gente não quer entrar no Natal falando de horror. A gente vai falar de O Cemitério. Dessa vez a gente não vai conseguir trazer o Stephen. Tentei, mas a gente não vai conseguir. No mesmo bate-local aqui, todo mundo convidado. Paulinha, se quiser vir, está convidadíssima também. E um beijo para todo mundo e até a próxima. Beijo, gente. Tchau, gente. Boa Obrigada, tarde. Paula. Boa tarde. Obrigado, Paula. Tchau. Livro maravilhoso. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.